Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Guardiões do Evangelho. Na noite de hoje, estou fazendo uma gravação, tá, do vídeo. Hoje não haveria live, já no organograma lá por conta do carnaval. Mas eu achei legal falar alguma coisa e o título que eu encontrei é sobre família. E eu vou querer falar alguma coisinha sobre isso com vocês hoje. Eu peguei até um livro até simples que vocês podem ler também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Lá fala bastante sobre a família e eu vou colocar mais algumas coisas, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, né, onde quer que estejam ou quando estiver assistindo a esse vídeo, que se concentrem antes que eu costumo, em qualquer live ou oratória, fazer uma prece, me concentrar antes de começar a falar a respeito, né? E essa não vai ser diferente, ok? Vamos lá então, eu vou pedir a Deus, Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, que nos protegem, para que durante a aula de hoje possamos ser bem assistidos pela espiritualidade, que nossas preces e vibrações, energias, fluidos possam ir até quem necessita, possa ir até os nossos lares também e que possamos ter uma quarta-feira boa. E até baixando um pouco as vibrações do carnaval, que depois eu mando um texto para vocês, tá? Que é do Chico. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, vocês podem ir lá dar uma lidinha. É uma leitura rápida, tá? E fala um pouquinho a respeito do carnaval segundo a doutrina espírita, ok? Vamos lá então, vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que o que viemos a conversar agora, nesse momento, esse vídeo seja instrutivo, complementar ou orientador a todos que aqui estiverem assistindo. E vamos à prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Prontinho. Foi uma introdução de quase 3 minutinhos, tá bom. Vamos lá, o tema de hoje é família. Eu vou pegar alguns trechos do que está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, a gente vai poder conversar a respeito, tá bom? Há uma premissa no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre a reencarnação, né? Mas tem uma parte que fala sobre a família, sobre a necessidade, né, de constituir uma família. E aí a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, que é não constituir família, a pessoa fica só, entendeu? Ela tem mãe, pai e por aí acabou, se neutralizou, é só aquela vida e acabou. Ou celibato, outras coisas que sejam, né? E aí a pessoa para. Geralmente, a maioria dos espíritos que aqui passam na Terra, eles têm uma finalidade, uma função. E com relação à constituição de uma família, ela se faz necessária para dar continuidade, para você passar por vários eventos, por várias experiências, dar oportunidade para que outros espíritos também participam desse núcleo familiar, assim como simpatias ou antipatias, tá bom? E
a cada vez que você reencarna, constituindo família, fazendo parte de família, você vai cada vez mais evoluindo, vai aprendendo, vai tendo contrapontos, vai tendo aprendizado, vai tendo discórdia, vai tendo amor, vai tendo ódio, vai tendo várias coisas que vão fazendo com que o espírito vai se desenvolvendo. E aqueles espíritos afins, eles vão cada vez se afeiçoando e criando uma grande família. Não é somente uma família pequena, é uma grande família. Tanto que, como está falando da reencarnação, ao reencarnarmos, nem sempre temos a opção de escolher a nossa família. Então não fique pensando que ao desencarnar eu vou poder escolher meu pai e minha mãe. Nem sempre você vai ter essa condição de escolher seu pai ou sua mãe. Às vezes a sua expiação, a sua prova e a sua evolução não lhe compete você poder escolher com quem você quer vir. E muitas vezes a prova que você vai ter, algumas que você quer passar, você não tem condições de passar por ela, você ainda não tem amadurecimento, não tem evolução, sendo que outras sim, você tem condições e muitas vezes você a faz e outras vezes você desiste no meio, tem que voltar a reencarnar novamente. As expiações não temos como fugir, o único meio da gente poder passar pelas provas e expiações de maneira boa ou evitá-las é tendo a nossa reforma íntima, mudando a nossa postura, reforma moral, mental, emocional, física e por aí vai. Nós sendo seres humanos melhores, espíritos melhores, a gente consegue superar obstáculos e nem ter que passar por eles, tá? Muitas vezes por mérito, sempre por mérito. Por você conseguir superar, você fazer algo de bom, algo de melhor, tá? Deixa eu ver o que mais fala aqui sobre família. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Sim, isso é um fato. Muitas vezes a gente, como já estivemos aqui inúmeras vezes no planeta Terra, e não só aqui, no plano espiritual e provavelmente até em outros orbes, alguns. Acontece o que? Nós criamos afinidades, temos amigos, pais, mães, esposas, namoradas, primos e uma família grande do lado espiritual também. E quando nós a constituímos, criamos vínculos de carinho, de amor, de reciprocidade. E algumas vezes esses afetos nossos nem sempre têm a condição de poder reencarnar junto conosco. Algumas vezes ficam no plano espiritual, ou vice-versa, nós ficamos no plano espiritual. E quando acontece isso, nós não perdemos o vínculo, continuamos ligados por amor, por pensamento. Muitas vezes somos auxiliados por espíritos familiares, que não quer dizer que seja dessa família presente da qual estou encarnado. Pode ser de outras reencarnações pretéritas, que foi da minha família, e tem essa afinidade comigo, e ainda consegue me ajudar de onde se encontra, ok? Aí temos mais um outro trecho aqui, tá? Opa! Mais um outro trecho aqui. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então veja o quanto que é benéfico a reencarnação. E até a gente reencarnando em diferentes povos, diferentes raças. O espírito ele vai sendo um andarilho no nosso planeta Terra.
E muitas vezes vai reencarnar, seja como homem ou como mulher, não importa. Mas sempre haverá pessoas no seu caminho, no seu trilhar da reencarnação, seja no âmbito familiar, que a gente está falando da família, mas pode ser pessoas próximas, no trabalho, no estudo, no grupo de amigos, que seja, teremos pessoas simpáticas e antipáticas ao nosso redor, das quais a gente vai ter que aprender a conviver muitas vezes. Às vezes não tem como você fugir de certas pessoas. Você tem que tentar fazer com que ela enxergue um outro lado bom, um outro lado melhor, que se adapte a, primeira coisa, a uma conduta moral positiva. Havendo uma conduta moral positiva, você tem chance de poder fazer com que aquela pessoa melhore, desde que você também tenha uma conduta moral boa. Agora, se ambos não têm ou um não tem, fica difícil você trazer essa pessoa para junto de você, que já é um grande problema. Além da antipatia, da falta de talvez ter os mesmos gostos ou mesma função no que você quer da vida, né? Então a gente tem que rever todas essas coisas, mas à medida que essas pessoas vão se melhorando através de exemplos, ou conversa que nós temos, ou convívio que nós temos com ela, a gente está ajudando a melhorar a vida de um espírito e nós reciprocamente também, porque nós também possuímos alguns defeitos que através de ajudar o próximo a gente também melhora outros. Causas anteriores das aflições. Vamos lá. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre os acidentes que nenhuma previsão poderiam impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas para a prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades e tantas outras coisas, que isso muitas vezes faz parte da família. A família geralmente passa por várias provas, e sejam de caráter de fé, de amor, de respeito, de moral, de união, de dificuldades. Várias famílias passam por várias dificuldades ao longo da sua vida, seja financeira, de doenças, de paciência, tolerância, de amor, falta de religiosidade. Acontecem várias coisas no âmbito de uma família quando ela está constituída. Seja pelo marido e mulher, filhos, primos, sobrinhos, tia, tio, vó, mãe, pai, de tudo. E aí, quando a família consegue superar essas adversidades com fé, com coragem, e consegue passar por isso, dependendo de como você passou por aquilo, você vai crescer, amadurecer, vai se melhorar como espírito, como espírita, e você vai entender o que você pode fazer pelo próximo. E geralmente, em todas as fases de dificuldades que uma família passa, ela é uma prova, e da qual, quando a superamos, saímos mais fortes, melhores. E muitas vezes as provas também, alguns não conseguem superá-las. Às vezes se tornam difíceis. Às vezes um ou outro não quer superar esse desafio também, não tem a força que você tem. Nem todos são iguais, né? Ou querem a mesma coisa. E aí filhos influenciam, netos, mãe, pai, esposa, marido, o meio em que você vive, a sociedade, o trabalho, o estudo, várias coisas. Então, as adversidades dentro de uma família, quando elas acontecem e você supera uma, supera outra, você vai se tornando mais forte, mais resistente. E a família junto vai se tornando mais forte. Isso não quer dizer que temos que incidir nos mesmos erros.
Se está acontecendo algo de errado, vamos procurar corrigir, vamos procurar melhorar. Agora, bater no mesmo erro várias vezes, isso não é você querer unir a família, é você estar errando e levando todo mundo junto com você. Então temos que sempre colocar alguns princípios em pauta nisso, da superação dos problemas familiares. Primeira coisa é amor, moral. Segundo, que faz parte do amor, né, de vários princípios, a necessidade do próximo e até onde você pode ir, a aceitação de aceitar, seja erros ou acertos. Então tudo isso faz parte de uma construção familiar de superação de problemas. Quando não se há, pelo menos esses 3 princípios básicos, fica muito difícil de dar continuidade a resolver algum tipo de problema. Aí também devemos sempre buscar ajuda, seja com amigos, com pais, com irmãos, com pessoas próximas, seja na religião, não importa qual seja, desde que leve a Deus e seu princípio seja o amor ao próximo. Além disso, temos outros tipos de ajudas também que aliviam, melhoram muito também a estrutura familiar. Então, o princípio é amor, Deus, família, e temos que lutar por isso de alguma forma, tentar mantê-la forte. Aí tem mais uma outra, que é um pouco mais difícil, né? Que muitas pessoas culpam Deus quando passam por alguma coisa assim. E imagino que seja muito, sei que é difícil. Vamos lá. O Espírito dizendo, né? Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vós infligir penas cruéis? E tem mais um monte de coisa aqui no texto que está dizendo sobre a perda, né? De um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai, de um filho, de coisas até piores que acontecem numa família e que a gente pergunta onde está Deus nisso tudo. E muitas vezes, aliás, a inteligência, né, espiritual de Deus, sabedoria, é bem maior e superior à nossa, né? Então, muitas vezes, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que pedir que te ajude a ter uma solução para isso, que você possa ver uma luz no caminho para poder consertar, arrumar, melhorar, fazer algo. Ou até para você se sentir melhor. O que eu posso buscar para superar isso tudo? Então são coisas que nós temos que buscar muitas vezes dentro de nós. E quando nós achamos isso dentro do nosso espírito interior, a gente consegue passar isso para quem está ao nosso redor e superar as adversidades do caminho. E às vezes as adversidades duram meses, anos e às vezes nunca acabam, porque depende de cada um, cada ser. Não se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Não a doutrina espírita, o próprio Kardec, acho que é em Obras Póstumas, ele diz bem claro que na espiritualidade não existe o acaso. Sempre há uma razão, algum motivo. E se nós não enxergamos essa razão, esse motivo, ou é porque ainda não estamos evoluídos o suficiente para entender, ou ainda iremos aprender por que daquilo. Então sempre há um motivo, uma razão.
Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e por aí vai. Então quer dizer o seguinte, que às vezes uma morte tenra é menos culposa, é menos pesada do que você viver uma vida longeva e não fazer nada e apenas coisas ruins. E acontece muitas das vezes de a gente falar a esmo, já ouvi muitas vezes isso, nossa, aquele ser tão bom, maravilhoso, morreu tão cedo, enquanto isso fica essa pessoa ruim, horrível, até agora e não desencarna. Bem, tem algumas coisas que a gente tem que entender. Às vezes aquela pessoa tão boa, ela teve que passar aquele momento para trazer aquela luz, aquela coisa boa para todos poderem ver, sentir. Ou foi o tempo que restava para ela. Você não sabe o que ela fez em uma outra reencarnação. Se ele abreviou a sua morte de alguma forma, teve que voltar para viver aquele tempinho que restava para poder, de certa forma, sanar aquilo tudo. E viveu de uma forma boa para poder sanar aquilo tudo. Ou então, muitas das vezes, né, aquela pessoa mesmo sendo ruim, ela tem que ficar também aqui para pagar os seus débitos e muitas vezes servir de exemplo para que todos entendam o que é mal, o que é o bem, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, de que maneira devemos evoluir, progredir para que isso não ocorra mais. Então existem inúmeros motivos, inúmeras coisas que podem ser de exemplo para nós. Aí tem aqui também outro trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí tem a pergunta lá, causa, admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta diferença para com seus parentes, de certo modo renegar sua mãe. Não, nunca houve isso. Tanto que o próprio Jesus, ele mesmo deixou bem claro, né? Honrai seu pai e sua mãe. Quer dizer, honrai a família, preste a família. E principalmente naquele tempo, por ele ser judeu também e tudo, ele tinha que participar de tudo que regrava a lei da religião da qual ele nasceu. Ele tinha que ir na sinagoga, teve que estudar, teve que ler a Torá, teve que fazer, até quando chega numa idade lá, esqueci agora o nome que se dá, teve que ir lá se pronunciar na frente do mundo, ele teve que ajudar o pai e a mãe, os irmãos que... aí com relação aos irmãos, né, terem seguido ele ou não, há uma contradição na história que até hoje não há uma prova a respeito. Ele teve seus irmãos, teve irmãs também. Não se sabe se todos esses irmãos dele eram somente de José ou de José com Maria, tá? Porque José já tinha, quando José se casou com Maria, ele já vinha de uma outra família, que a esposa morreu, né? E tinha seus filhos. Então, o que se sabe, até através da Bíblia também, que quem sempre seguia Jesus, da família dele, era Tiago. Só que Tiago, alguns dizem que era filho de Maria e José, às vezes falam que é só de José, ou era primo dele. Então, na história, não tem uma coisa coesa com relação a isso. Eu acredito que ele talvez seja filho de José, apenas, ou primo. Porque até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, diz, né, Kardec, através do Espírito de Verdade, que nenhum membro da família dele o seguiu no que ele tinha que fazer. Foram outros que ele arrebanhou, desconhecidos, porque todos eles tinham dúvidas da sua missão. Diferente de João Batista, que a mãe, que era irmã ou prima, acho, de Maria, né, acreditava que João Batista era um espírito superior e que ele ia fazer algo maravilhoso, tudo, né? E ele de fato até batizou Jesus e ele reconheceu que Jesus era um espírito muito mais evoluído do que ele, mas Jesus, pela sua humildade e amor, e aceitando tudo que João Batista abriu também com relação
a religiosidade e a admiração de algumas coisas, né, conseguiu também abrir caminho para ele de alguma forma. Então, Jesus teve que se apegar a outras pessoas para poder seguir o que ele foi ensinado, né? E do qual missão ele se propôs a encarnar na Terra para poder passar para todos que aqui estavam. E Jesus, ele respeitava demais, tá? A sua família, tanto que naquela época de peregrinação, aí você fala, puxa vida, Jesus começou a peregrinar tão tarde, né? Depois dos seus 29, 30 anos, né? Puxa vida, por que não foi antes? Porque naquela época, depois que o pai dele morreu, José, ele também teve que cuidar da família dele, dos irmãos. E ele só poder seguir o seu caminho depois que algum irmão tivesse a maioridade e fosse responsável por tudo, e as irmãs já estivessem prometidas às suas famílias para ele poder sair. Caso contrário, não teria como. A gente sabe isso hoje em dia. Eu conheço alguns casos de pessoas que perdem o pai ou a mãe e cuidam dos irmãos e vão se casar muito tarde ou acabam até não se casando, demoram muito porque tem aquela responsabilidade de não deixar ninguém sozinho. Existe isso até hoje, imagina naquela época, né? Então, com relação a Jesus, não há muito aqui o que falar contra. Nada contra, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos enfatizar. Os que encarnam uma família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também podem acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí se lhes servem de provação. Nós falamos sobre isso, né? As famílias unidas pelos laços espirituais, pelos laços corporais. Por isso que muitas vezes há pessoas que estão reencarnadas numa família, mas elas não se dão bem naquela família, seja com pai, com mãe, com irmãos, há divergências e às vezes está tão bem amorosamente com tudo, com amigos ou conhecidos. Pode acontecer isso também, por que não? Os laços consanguíneos não quer dizer que são laços espirituais, mas se estão encarnados naquela mesma família, algum motivo tem. Seja para amenizar a antipatia, para ajudar a evoluir, para aceitar as diferenças. Existe N motivos para uma família estar junta, para estarem reencarnados no mesmo seio familiar. Inúmeros. Somente quando são espíritos antipáticos. Quando são simpáticos, há exceções, tá? Os casos de espíritos que reencarnam no seio familiar por amor em evoluir são poucos, não são muitos. Não vão pensando que é uma coisa normal, tá? São poucos. Tanto que, geralmente, quando isso ocorre, é porque está pré-estabelecido que aquele espírito reencarnante que veio por amor, geralmente vai ter alguma prova meritória, alguma missão, alguma coisa importante. Porque foi recebido com muito amor. Foi feito por amor, foi guiado por amor. Então, muitas vezes, esses espíritos eles acabam tendo um caminho, de certa forma, não privilegiado, mas melhor para poder construir a sua jornada, porque é necessário que haja isso. Mas há também o contrário, daqueles espíritos que passam por adversidades enormes para fortalecer um outro lado que ele necessita para seguir a sua jornada. Então alguns possuem dificuldades para segui-las e outros um pouco mais de facilidade.
Mas não quer dizer que tem mais facilidade, mais dificuldade, vão seguir o caminho correto. Muitas vezes se desviam. Quantos espíritos não se desviam do seu caminho? Vou dar um exemplo para vocês. O próprio Kardec, quando ele reencarnou para poder passar a mensagem, né, da doutrina espírita, e junto com vários outros espíritos decodificar ela com o espírito de verdade, e tantos outros que o ajudaram nas psicografias, no conteúdo, na análise de tudo, foram inúmeros. Caso Kardec não fosse bem na sua missão e não a cumprisse, a espiritualidade já teria outro para fazê-lo. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas não quer dizer que se aquele espírito falhar, a espiritualidade não enviará outro para poder realizá-lo. É que nós acabamos endeusando muitas vezes vários espíritos, pensando eles serem os únicos. E muitas vezes colocando eles como sempre aquele. Ele vai reencarnar, então vai ter que ser aquele que foi maravilhoso na Terra. Por que não outros espíritos diferentes que nós nem conhecemos? Existem vários. Quantos habitantes há no planeta? No planeta, reencarnados. E quantos há no plano espiritual? Então, a espiritualidade, ela dá missões, provas, expiações, funções. Nós também pedimos, aceitamos, fazemos, mas nem sempre temos sucesso naquilo que pedimos para realizar. Seja em âmbito familiar, profissional, de amor, pelo próximo, por um povo, por um planeta, por um país, você não sabe. Então, muitas vezes, a gente tem um alcance que nós não sabemos até onde ele vai. Então, tudo que nós fizermos ou nos for dado, que procuremos sempre nos ligar a Deus, a espiritualidade, agradecer, se esforçar, trabalhar e dar o melhor para poder conseguir realizar as coisas. E sempre que pensarmos em desistir ou abandonar alguma coisa, repensemos, pensemos, oremos, procuremos ajuda, conversamos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com o nosso eu, e procurar entender se aquilo que estamos realizando, fazendo, devemos continuar ou não também. Cada um tem que decidir isso por si próprio. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você vai pegar orientações, informações de tudo que é lugar, mas a decisão sempre vai ter que ser sua. E você, mesmo que você falar que teve influência de alguém ou de outra pessoa, mesmo assim a decisão foi sua. Então a gente tem que ser coerente e ser firme nisso, que o que tiver que ser decidido é nossa decisão. Nunca culpar outros, tá? E aí, falando sobre os laços espirituais e corporais, né, materiais, laços espirituais duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma, as reencarnações. Os laços materiais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Já não tem como se encontrar novamente, a não ser como resgate kármico, como expiação, como alguém que você vai encontrar para poder conseguir um perdão, uma desculpa, ou então, se você não fizer isso, você vai retrucar e fazer de novo e vai perpetuando por vidas e mais vidas. Até que a evolução de um de outro se distancie, que você não se vê mais. Mas isso por um determinado tempo, né? Vamos lá. Tá. Tem um outro trecho aqui para finalizar, tá? O Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade de progresso moral e afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos em suas migrações terrenas se buscam para se agruparem, como o fazem no espaço
originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então, muitas vezes, quando uma família é muito homogênea e se dão sempre bem, estão sempre juntos, pode ter certeza que isso já ocorreu várias reencarnações e de várias formas, tá? Nem sempre como pai, mãe, filho, de formas trocadas, tá? Inúmeras vezes, até amigos e outras coisas. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. A caridade é uma coisa... Depois do amor vem a caridade, se não me engano, elas estão juntas. Sempre haverá a caridade, a ajuda ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus já deixou isso bem claro e nós temos só que praticá-la. Praticá-la com muito amor, com muita harmonia e sempre pensando dessa forma, né? Em elevar esses espíritos que estão conosco ao progresso. É difícil, por isso que para aliviar essa tensão e estar num sentimento de cumplicidade, de dever, é que nascem ou estão juntos numa família. Se não estivesse juntos numa família e fossem apenas colegas ou amigos, você já se distanciava, tchau e pronto. Como está dentro de uma família, há aquele dever moral, aquela coisa que você necessita fazer algo. Caso contrário, você não faria nada. Então veja como a inteligência de Deus, Jesus, dando os Espíritos, eles já fazem tudo de uma maneira correta para que nós não fujamos das nossas provas, expiações, deveres de ajudar e progredir. E assim todo mundo evoluir, né? Então nada é por acaso. E aí tem no Livro dos Espíritos também alguns termos aqui que acabei já falando para vocês. E tem uma outra perguntinha aqui que eu não falei. Depois, para fechar, tem uma frase de Santo Agostinho, tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A extinção, que não tenha laços de família. Um recrudescimento do egoísmo. Realmente, se você não tem essa coisa da laço de família, da família, cada um vai agir por si só, muitas vezes pelo egoísmo, vaidade e outras coisas, sem um comprometimento moral ou familiar, não haveria como um ajudar o outro. Tanto que amar o próximo como a si mesmo, puxa vida, se encaixa perfeitamente no seio familiar. E é o meio mais fácil de você fazer com quem está próximo. É o meio mais fácil de você fazer quando você está dentro de um centro espírita. Se nesse lugar você não consegue fazer fora ou falar que faz caridade, eu acho que fica muito mais difícil. E para finalizar, Santo Agostinho, Paris, 1862. É do Evangelho segundo o Espiritismo. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos a família se felicitará por haver salvado alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, as amizades ou pessoas que você ajudar a se elevar, a se melhorar, elas poderão depois ajudar outros e serão gratos a você e poderão retornar a vê-los novamente, de uma forma ou de outra. Então, a beleza do amor ao próximo continua na família. E é vasto, né? E Santo Agostinho tem inúmeros textos aí que são muito fortes, inteligentes e pegam demais no amor. E é muito legal isso, não é? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar sobre a família era isso. Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que
falei bastante, deu para ter um apanhado bom a respeito, né? E como de praxe, né? Toda quarta-feira a gente faz aquela mentalização pelas pessoas, né, que estão precisando de algum tipo de ajuda, auxílio, quem está no hospital ou acamado nos seus lares, ou com dificuldades, sejam elas materiais, mentais, emocionais, psicológicas, espirituais, que cada um seja atendido de acordo com os seus méritos, provas, expiações e momentos, né, da vida. O que isso traz para nós como ensinamento, como exemplo para outros, que cada um de nós, de acordo com as nossas provas ou expiações, tenhamos, né, sempre o auxílio de Deus, de Jesus, do plano espiritual, dos espíritos familiares, não importa se são dessa ou de outras vidas, são muito bem-vindos em nos ajudar, cooperar, nos amparar, para que possamos cada vez mais evoluirmos, certo? Bem, pessoal, era isso que eu tinha passado para vocês. Sou grato pelo tempo que vocês dedicaram a ouvir-me e desejo a todos uma ótima quarta-feira, um ótimo final de semana ou em qualquer outro momento que estejam assistindo a esse vídeo, que estejam bem, que todos fiquem na paz de Deus, de Jesus, do plano espiritual e até mais. Beijos, abraços, fique com Deus e até nossa próxima live, tá bom? Que será na próxima quarta-feira. Tchau, pessoal. Abraços.